Leia a Bíblia em um ano. Dia 54. Deuteronômios, capítulos 7 a 9. O povo escolhido por Deus. Quando Yahvé, o teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, Ele próprio expulsará diante de ti nações muito mais numerosas do que tu: os Hititas, os Gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor, o teu Deus, entregá-las a ti, tu a dominarás e sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratará com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, e não conceberás tua filha ou um dos teus filhos, nem aceitarás uma das suas filhas como esposa para o teu filho. Pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós, e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deve tratá-los: demolir os seus altares, despedaçar as suas estelas, colunas sagradas, cortar os seus postes sagrados e queimar as suas imagens de ídolos. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé, o teu Deus. Foi a ti que o Senhor, o teu Deus, escolheu diante de todos os povos sobre a face da terra, para seres o povo querido, o seu tesouro pessoal. A eleição e a graça do Senhor. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu para seres mais numerosos do que outros povos. De fato, eres o menor dentre os povos, mas foi porque Deus vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por este motivo, Ele vos libertou com mão poderosa e tirou da terra da escravidão, das garras do Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é um único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Porém castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos e os decretos e as doutrinas em que hoje te ordeno cumprir. As bênçãos da obediência de Deus. Se obedecerdes estas ordenanças e as puserdes em prática, Yahvé, o teu Deus, também manterá a aliança e bondade misericordiosa que prometeu sobre juramento aos vossos antepassados. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Aleluia. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja homem ou mulher ou o teu gado. Yahvé afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Ele não as infligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Porquanto consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Que os teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvas aos teus deuses. Isso será uma armadilha mortal para ti. O poder magnífico de Deus. É possível que venhas a ponderar em teu coração: estas nações são mais fortes e numerosas do que eu. Como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que Yahvé, o teu Deus, fez ao Faraó e todo o Egito. As grandes provas que os teus olhos contemplaram, os sinais, os prodígios, a boa mão e o braço forte com que o Senhor, o teu Deus, te fez sair livre.
e Yahvé, o teu Deus, dispensará o mesmo tratamento a todos os povos de que tens receio. Além disso, o Senhor, teu Deus, enviará vespas contra eles, perecendo até os que estiverem restado e se estiverem escondendo de ti. Jamais fiques aterrorizado diante deles, pois Yahvé, o teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível. E Yahvé, o teu Deus, pouco a pouco irá expulsando essas nações da tua frente. Entretanto, não poderás exterminá-las rapidamente. Neste caso, as feras do campo se multiplicariam e te ameaçariam terrivelmente. É Yahvé, o teu Deus, quem vai entregá-las a ti. Elas ficarão grandemente apavoradas até que sejam absolutamente destruídas. Ele vai entregar os seus reis à tua mão, ó Israel, e tu apagarás os teus nomes de sobre o céu. Ninguém resistirá à tua presença, até que os tenha exterminado. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomará para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Porquanto para o Senhor, o teu Deus, esta atitude é detestável. Quando assim te levarás coisa, sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de sua casa. Neste caso, tornar-te-eis anátema, amaldiçoado com ela. Considerarás, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Deus disciplina os seus filhos. Capítulo 8. Porquanto tendes cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno a cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para te tornar humilde e provocar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os meus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e se alimentasse com o maná, que nem tu e nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavam não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, o teu Deus, te educava, como um pai que instrui e disciplina o teu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos de Yahvé, o teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. As tentações da terra prometida. Eis que Yahvé, o teu Deus, vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas, na terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, e onde não sentirás falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde poderás extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé, o teu Deus, na terra que ele te dará. Contudo, tenhas cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não se esqueças do Senhor teu Deus. E não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido, estando plenamente satisfeito, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado-se também sua prata e teu ouro, e tudo o que tiveres, que teu coração se ensoberbeça, e venhas a te esquecer do Eterno,
o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais. E numa terra seca e hostil, ele tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder de meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque Ele é o que te dá a força e a capacidade para produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, e conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires e prestares cultos a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não ter desobedecido a voz do Eterno vosso Deus. Deus revela sua graça a Israel. Capítulo 9. Então Moisés comunicou ao povo: ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão, para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu, cidades grandes, cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tens ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filho dos gigantes, sobre os quais se diz: quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Contudo, comprovarás no dia de hoje que Yahvé, o teu Deus, vai atravessar a tua frente como um fogo devorador. E é precisamente Ele quem aniquilará, e é Ele quem os submeterá a ti, ó Israel. Portanto, tu os expulsarás, e rapidamente os farás perecer de acordo com as instruções do Senhor. Quando o Eterno, teu Deus, os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te digas: ora, o meu Senhor me conduziu até esta terra para herdá-la, e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria magnanimidade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las de diante da sua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração. Estás adentrando a terra prometida, para ela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que Yahvé irá expulsá-la da tua frente. E também para cumprir a palavra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça, ou porque sejas bom, que o Senhor teu Deus te concede possuir esta terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. A infidelidade de Israel. Lembra-te e jamais esqueças de que muito provocastes a ira de Yahvé, o teu Deus, no deserto, desde o dia em que foste liberto e saíste da terra do Egito, até a vossa chegada a este lugar estás sendo rebeldes contra o Senhor. Até mesmo enquanto subia ao monte Horebe, irritastes a Yahvé. E o Eterno se irou contra vós, a ponto de pensar em exterminá-los da face da terra. Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas da pedra, as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera conosco, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, e não comi pão nem bebi água. Yahvé deu-me então 2 placas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam escritas todas as palavras que Yahvé vos proclamara no meio do fogo, quando estáveis em assembleia ao pé da montanha. Após 40 dias e 40 noites, em sua presença, Yahvé entregou-me as placas de pedra, as tábuas da aliança. Yahvé ordenou-me então: levanta-te, desce sem demora,
pois o teu povo, o que dirigiste em liberdade para fora do Egito, se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes orientara. Fizeram para si um ídolo de metal fundido. E o Senhor complementou: Vejo claramente o que este povo é de fato, um povo insubordinável, de dura cerviz. Portanto, não suplicai-me por eles. Vou exterminá-los e apagar o seu nome de debaixo do céu. Entretanto, vou te fazer uma nação mais numerosa e poderosa do que esta. Assim voltei e desci depressa da montanha. Todo o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da pedra da aliança estavam comigo, e as segurava firme, uma em cada mão. Então ergui os olhos e observei. Sim, eis que tinhas pecado contra Yahvé, o vosso Deus. Havias moldado um bezerro de metal fundido, desviando rapidamente do caminho de Yahvé. Peguei então as 2 placas de pedra e atirei-as com as minhas mãos contra o chão, quebrando-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me depois na presença do Senhor, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, ao ponto de inflamardes a sua cólera. Pois eu tinha medo da ira e do furor que o Senhor poderia dirigir contra vós, pensando em condenar-vos ao extermínio. E Yahvé, contudo, ouviu a minha oração ainda mais uma vez. E Yahvé também ficou muito irado com Arão, a ponto de querer igualmente destruí-lo. Mas naquela ocasião também supliquei por Arão. Em seguida tomei aquela imagem de bezerro, o ídolo em forma de bezerro com o qual pecastes, e o queimei em grande fogo. Depois o esmaguei e o triturei até que virasse pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Os outros pecados de Israel. Também irritastes continuamente ao Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá. E quando Yahvé vos enviou a Cádiz Barneia, ordenou: Subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Entretanto, vós vos revoltastes contra a ordem de Yahvé, vosso Deus. Não lhe destes crédito e não obedecestes a sua voz. Portanto, tendes sido rebeldes contra o Senhor, desde que vos conheço. A oração intercessória de Moisés. Prostrei-me, pois, na presença de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos destruir. Roguei então ao Senhor: Yahvé, ó Eterno, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua presença, a tua herança. Tu o resgataste com a tua grandeza. Tu o libertaste e fizeste sair do Egito com braço forte. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a obstinação deste povo, para sua perversidade e seu pecado. Caso contrário, os habitantes da terra de onde tiraste debocharão, afirmando: como o Eterno não teve poder para conduzi-los à terra que lhes havia prometido, e como na verdade sempre os odiou, os fez sair para matá-los a todos no deserto. Apesar de todos os erros e maldades, essas pessoas são o teu povo e a tua herança, ó Senhor. Tu os libertaste e fizeste sair por meio do teu magnífico poder e da tua força, do teu braço forte.